Ora, viva, muito boa noite, caríssimo telespectador e internauta que veio e ouve o Linha da Frente nesta edição única da semana, terça-feira, neste que é o dia 8 de julho de 2025. Estamos cá para mais uma edição do programa Linha da Frente, onde vamos ter os nossos painelistas para nos ajudar a compreender dois temas centrais que marcam a atualidade nacional, mas também são tão duradouros que são um problema para o Estado moçambicano. Primeiro vamos falar sobre a situação de fraude académica no Estado moçambicano e, por último, sobre a exigência dos 5 anos de experiência para aqueles que acabam mesmo de sair da sua formação, seja de licenciatura ou qualquer outro curso de técnico profissional. E para começar, temos a presença de Aida Muxanga. Muito boa noite, Aida. Queira, por favor, também saudar os nossos caríssimos telespectadores e internautas que nos veem e ouvem e querem conhecer a sua opinião em relação a este primeiro tema. Qual é o verdadeiro impacto da fraude académica na qualidade não apenas do ensino, como também na formação dos quadros que poderão ser os próximos profissionais de Moçambique nos próximos anos? Muito boa noite. Muito boa noite a todos os telespectadores, muito boa noite ao meu pai, uma boa noite para si. Primeiro, agradecer pela oportunidade e indo ao tema, penso que tem grande impacto, sim, a fraude académica, não só no contexto acadêmico, mas também afeta o país todo, no seu verdadeiro sentido, porque estamos a dizer que este profissional que comete fraude ou esta instituição que se deixa passar ou deixa passar esse indivíduo que terá cometido fraude está a comprometer o sistema de educação, os outros sistemas que posteriormente iam garantir o desempenho das atividades desse profissional. Porque estamos a dizer que é um indivíduo que não teve o devido preparo, não passou pelos requisitos que lhes são exigidos e no fim do dia tem o diploma, tem o certificado, sai pressupondo que já terminou, já concluiu, está habilitado para praticar uma determinada atividade, quando na verdade este indivíduo ainda não está capacitado e o que vemos na prática é que há muitos indivíduos que dizem saber fazer, mas não sabem fazer por conta destas fraudes que em algum momento teriam cometido ao longo do seu percurso acadêmico. O plágio, a fraude não só se resume na fraude no sentido de ser encontrado com alguns manuais ou alguns documentos que não fazem parte do leque da conjuntura de atividades que estão para ser avaliados, mas também é todo o processo de plágio, colagem, utilização de informações tecnológicas para inviabilizar aquilo que é o bom sentido da educação ou da formação. Esse é um impacto muito forte porque corrompe toda a esfera institucional ou educacional, porque em vez de promover um bom fazer ou uma ideia de bem feito, promove um mal-estar, um cidadão que não está preparado, ele mostra que não está capacitado para desempenhar aquela função e está a deixar de forma subentendida que as pessoas que passaram ou formaram esse indivíduo não estão preparados, embora não seja o caso, mas em algum momento quando temos um indivíduo que não está preparado, acaba comprometendo aquilo que é a instituição que lhe formou. E isso não é bom porque faz com que haja descredibilidade em termos de créditos, né? Já não damos muito crédito às instituições que formam esses indivíduos, pressupondo que todos participaram desse processo fraudulento e é um processo muito penoso
e apelo a todos os cidadãos a pautarem por bom comportamento, bom zelo, no sentido de se submeter a um processo de formação que cumpra com todos os requisitos, porque o ato de chumbar, eu penso que não é todo mal, não é de todo mal. O ato de chumbar representa que a pessoa precisa se reestruturar, em algum momento terá falhado, então precisa se redisciplinar. Então não olha para o fato de chumbar ou de não admitir a um determinado concurso como algo que não seja bom. Não é bom porque certamente mostra que a pessoa não está preparada, mas é bom no sentido de fazer com que a pessoa volte e reúne todos os esforços para que posteriormente se coloque a par daquele processo e que avance, mas avance firmemente. Muito agradecida. Muitíssimo obrigado, Aida. Passamos então a palavra nesta mesma edição para Leonardo Banda. Muito boa noite. Ainda sobre este primeiro tema que está a ser discutido, a situação de fraude académica no país, temos visto a falsificação de diplomas, mas também de certificados, o uso de qualificações que não são propriamente verdades ou simplesmente não existem. Até mesmo a compra de diplomas. São problemas que Moçambique enfrenta e há instituições, tanto públicas como privadas, que são apontadas como coniventes. Mas até que ponto é que o Estado moçambicano e o próprio sistema educativo é apontado como conivente nesta situação toda? Muito boa noite. Muito boa noite a telespectadores, a minha colega de painel, assim, Luís. Bom, é um assunto de facto que já remonta de muito tempo e é preciso notar que a questão de fraude académica é uma questão de raiz. A minha colega bem citou, não vou caminhar pelos mesmos passos, mas eu queria trazer aqui uma provocação, porque eu penso que existem políticas, existem leis, existem normas que estão sendo ignoradas. O Ministério da Educação já nos trouxe a grandes debates aquilo que seriam as mentorias, aquilo que seria a forma de colmatar com este problema que quase é uma peste, né? Vou usar essa expressão, uma peste, porque a partir do próprio sistema da educação não se consegue perceber como é que há fraude acadêmicas num sistema disso legislado. Então, o que é que está a falhar para mim, no meu pensamento? Eu penso que há que não olhar apenas na formação do próprio professor, do próprio aluno, há que também materializar aquilo que são as políticas, a linha de pensamento funcional nessas instituições que deixam a desejar, a partir de má formação até do próprio professor, que leciona com deficiência, mas sai de uma formação, é um professor tido como alguém com capacidade de transmitir conhecimento ao outro, mas com esse déficit, o que é que se espera? Então significa que nós temos um sistema arcaico que precisa ser revisto. Essa seria a minha primeira abordagem. Eu penso que o grande problema é que tem que haver ou tem que se fazer uma reestruturação em termos do sistema, do próprio sistema curricular, que enquadre-se naquilo que é a eficiência da formação até a pessoa avisada, que é o estudante. Esta seria a minha observação. Doravante também pensar-se nos meios que são alocados, se calhar sejam os que possam primar aquilo que é a qualidade que aqui estamos a levantar. Por que de fraude? Existe no seio do Ministério da Educação documentos que são avaliados, que são aprovados para corrigir este cenário. Não são corrigidos por quê? Então significa que temos um sistema doente ou temos as pessoas que estão à frente disso que estão doentes? Quando falo doente, não estou a falar no sentido de doença crônica, não estou a falar de HIV, de malária, não. Estou a falar da doença do sistema político, em termos institucional. Então eu penso que é isto que está a falhar. A razão ou que motiva as fraudes acadêmicas é o não funcionamento daquilo que são as leis, daquilo que são as políticas. A partir do momento que existe má formação do professor, é consequente que o aluno vai ser mal formado. Então não tem como o próprio professor que não tem qualidades
não só oratórias, mas sim qualidades de mestria em termos daquilo que vai lecionar. Precisa até em algum momento andar com uma memória, eu digo auxiliar de memória, para ensinar a um estudante. Significa que a sua qualificação teve uma deficiência. Deficiência em que sentido? Em que não se especializou, não buscou mais em termos de qualitativos. Penso que, na minha opinião, é isso que está a falhar, é isso que está a ditar. E não só, também os recursos ditam. A disponibilização das infraestruturas também contam. Aquilo que é alocado no ensino também contribui para que haja esta fraude. Não há nenhum sistema que controle, eficazmente tudo que é o aprendizado, tudo que faz parte do aprendizado, para além do próprio professor e o aluno. Não há. A colega falou de plágio. Se houvesse base de dados, por exemplo, de tudo que é um trabalho de tese, que é armazenado em algum lugar, que se eu quiser, eu, Leonardo, fazer uma defesa de seja qual for o trabalho, e ter esta ousadia de pegar o meu trabalho e inspecionar na base de dados, se não é um copy-paste de alguém. Então, nós não temos detetores, não temos meios próprios. Então, isto tudo, no seu conjunto, proporciona para que haja essas fraudes que estamos aqui a debater. Mas não é por falta de política. E eu insisto em dizer que em política devem existir, se calhar até existem. Eu não tenho dúvida disso, porque eu tenho acompanhado aquilo que é o trabalho do Ministério. Só para trazer um dado interessante. Em 2023, pressupunha lá que quase 8% dos estudantes no sul global tiveram esse problema. Mas já em 2021, a mesma detecção que se fez, também concluiu-se que quase 34% dos estudantes formados tinham problemas de não ter trabalho de qualidade em termos de apresentação. Então, eu penso que isto está a falhar o sistema. Só aqui em Maputo, estamos a falar de 36%, se formos a procurar dados estatísticos. Então, alguma coisa está a falhar. Então, o que culmina com as fraudes, na verdade, é o próprio sistema. É preciso revisto, é preciso haver uma estruturação. Para mim, precisa ser revisadas as políticas, isto aqui, as políticas de funcionamento e também a qualidade do próprio professor. Muito bem. Falando em revisão de políticas e também a qualidade do próprio professor, a existência de professores que esteve a citar que precisam de auxiliadores de memória para ensinar os seus alunos ou estudantes seria uma consequência do uso anterior de fraudes académicas para poder chegar onde ele chegou, porque nós temos a presença desses mesmos professores que antes foram alunos também, sentaram na carteira e poderiam ter usado fraudes académicas para chegar a transitar de classes, chegar à universidade também e hoje serem professores. A existência desses professores. Olha, uma consequência é disso. indubitável, meu caro Luís, é indubitável que o nosso sistema facilita isso. Facilita. O próprio professor, o próprio que vai ensinar a mim, já vem com uma deficiência. Então, não tem como ele corrigir algo que ele próprio fez parte. Quem deve corrigir, insistentemente vou caminhar nesta linha, é o sistema. Então, se o próprio sistema já é deficitário, já forma um deficiente, que vai formar o outro deficiente, assim sucessivamente. Isto é uma cadeia. Então, sendo uma cadeia, há que se repensar o que está a falhar. Será a falta de meios? Será o problema como se diz na gíria, o cabrito como está amarrado? Será isso? Será? Então, estamos a dizer que, no cômputo geral, estamos a dizer que a má formação, voltando à sua pergunta, isso implica que a má formação desde o professor, com esse déficit, vai ser transitório, de geração em geração. Então, feitas as contas, continuaremos com deficiência na qualidade do próprio formado. Então, eu penso que não há dúvidas, eu não tenho dúvidas, nem tenho reservas para dizer isso, que já temos professores com deficiência, um professor que faz um trabalho que é copy-paste. O que é que espera-se desse professor? Um professor que também passou por cábulas, técnicas, não vou usar aqui empirismo, mas vou usar aqui de forma aleatória, conhece todas as artimanhas de um aluno,
E não tem como. Não tem como se não procurar buscar o próprio aluno fraudulento. Não tem como, porque a própria essência deste professor não tem o domínio, tem deficiência no seu know-how. Se eu sou um professor de inglês, vou à sala de aulas, tenho dificuldade de explicar, por exemplo, a essência desta língua, eu vou formar outro professor que vai dar a mesma cadeira com deficiência. Então, isto é um copy-paste. Infelizmente, é um copy-paste. É preciso corrigir. É preciso corrigir. Eu penso que o Estado precisa fazer um trabalho muito profundo de raiz para corrigir isto. Este é um problema. Este é um problema que foi deixado passar. E isso notou-se depois da independência. Eu tenho que frisar isto. Isso notou-se depois da independência. O tipo de legislação que pautava a educação antes e depois da independência, total diferença, um desfazamento incomparável. Olha, se vamos buscar, vou dar um exemplo, encontrar um jurista que foi formado antes da independência e o recém-formado, não há como discutir. Estaremos perante duas peças, dois professores com qualidades extremamente diferentes. Não há comparações. Era de esperar que o professor atual, o jurista atual, fosse mais dinâmico, tem todos os meios, tem o Google, há muita facilidade de pesquisa em relação àquele que foi aprender a carteira, sofrendo, lendo de aí e não. Me parece que eles são mais eficientes, mais profissionais do que os atuais. Então, este problema é de raiz. Começou de algum lugar e penso que é preciso corrigir. Eu penso que nunca é tarde, é preciso corrigir e também melhorar algumas coisas, a questão, como as provas são feitas de memorização. Eu penso que não, temos que voltar a... Se nós queremos formar um bom professor, um bom aluno, ser formado eu como bom estudante, eu tenho que ler, eu tenho que investigar, eu tenho que sentar, eu tenho que usar a massa acidenta, eu tenho que ler para ter domínio e parar de poder defender. Não tenho que viver de copy-paste, sempre espreitar o outro, não. É por isso que estamos a ter problemas em vários setores e há setores cruciais que é este que estamos a falar, que é a educação. Mas ainda existem outros vários fatores. Exato, muitíssimo obrigado. Aida Muxanga, passo mesmo a palavra para si. Atualmente, países mais desenvolvidos usam a tecnologia para fazer com que a educação também desenvolva e, de forma consequente, a própria nação acaba conhecendo um desenvolvimento mais acrescido em relação aos países maioritariamente africanos. Como é que olha para o uso da tecnologia em Moçambique, especificamente pelos alunos, especialmente do ensino secundário, que usam, por exemplo, a inteligência artificial para responder a algumas questões de algumas das suas avaliações? Como é que olha e qual é o impacto, na sua percepção, que o uso negativo destas tecnologias pode ter para o futuro de amanhã, não apenas deste aluno, que será um profissional futuramente, mas também para o próprio país? Muito obrigado pela palavra uma vez mais. Eu penso que quando se estrutura a tecnologia, não era para o uso negativo. A tecnologia tem um impacto sustentável para pessoas que sabem usar e tem um impacto negativo quando não é bem usado. Eu acho que, recorrendo ao que o meu colega estava a falar, nós tínhamos que voltar um pouco para testes orais, porque no uso dos testes orais, nós íamos saber se o indivíduo interiorizou no seu verdadeiro sentido o conteúdo ou a matéria dada ou não, porque simplesmente nos limitarmos a um teste escrito, é muito provável que haja muita fraude, porque não temos uma educação em que não é muito rigorosa. Vemos, em algum momento, durante as avaliações, alunos aportarem celular dentro da aula, da sala. Um caso que é preocupante, porque antes, por exemplo, não sei se estaria a exagerar, mas no período em que eu fui formada, o sistema era um pouco mais rigoroso, trazer um telefone era quase proibido. Então, a pessoa era obrigada mesmo a ler, a saber, a dominar a informação, porque a tecnologia, ela
quando não é bem usada, limita aquilo que poderia ser o bom desenvolvimento, porque estamos a falar do ensino secundário. O ensino secundário, estamos a falar de adolescentes que ainda estão na fase de desenvolvimento, que poderiam muito bem explorar todas as suas habilidades, mas encontramos adolescentes preguiçosos, limitativos a leituras limitadas, não olham para a tecnologia como algo que lhes possam ajudar, mas olham para a tecnologia como a coisa que vai solucionar todos os problemas. E tem um detalhe das tecnologias. As tecnologias, elas até que podem resolver algumas questões, mas se você não induz bem a tecnologia, ela não vai te fornecer dados específicos. E um bom professor, um bom dominador de uma determinada área, conhece quem faz uso dessas tecnologias, porque ele sabe dizer que, em algum momento, conhecendo o aluno, pode muito bem dizer que esse aluno não está apto para me trazer uma linguagem dessa natureza, porque a tecnologia tem uma determinada linguagem computacional que tem e que, em algum momento, quando as pessoas fazem uso dela, já não conseguem fazer uma revisão. No nosso caso, onde usamos o padrão da língua europeia portuguesa, é possível ver que nos textos em que os alunos nos entregam, é possível ver a linguagem brasileira. Está mais que claro que usou a tecnologia para resolver aquele impasse. E eu diria mais que a tecnologia veio para nos ajudar. De que maneira? No sentido de nós podermos usá-la de forma consciente, de forma responsável e consultar na medida do possível, no sentido de, se eu vou usar a tecnologia, eu vou usar a tecnologia, vou delimitar de certa forma até que ponto vou usar a tecnologia e como eu serei criativa nessa informação que vou buscar na tecnologia, porque não é só pass copy e entregar ao professor ou ir para um teste de admissão. Você vai para o chat ou vai para outras ferramentas como Luizia e busca informações. E ali não detalham, se você não especifica para as tecnologias, elas não contextualizam, elas não vão te dar as informações. Mas se você contextualiza, mesmo um professor, de que maneira se foi bem treinado ou capacitado, pode não descobrir que você usou. Então, há que nós sabermos usar, porque a tecnologia veio para nos ajudar. Se nós não soubermos usar, é claramente que vamos ter situações de limitação, no sentido de não podermos explorar todas as nossas habilidades, principalmente os adolescentes. Eu aconselharia que não pautassem muito pelo uso da tecnologia, que pautassem pelos livros, que pautassem revisitar os manuais. Temos muitos escritores atualmente a desenvolver suas pesquisas. É só uma questão de pesquisar, é só uma questão de termos cultura de leitura, termos cultura de comprar o livro, porque nossa sociedade também é o que estraga mais para o fomentar desse uso de tecnologias, é a cultura, a falta de cultura de leitura, a falta de cultura de compra de livro. É incrível que pais atuais entregam seus filhos uma quantia de 15 mil como mesada, mas nos 15 mil que dá o filho de mesada, o filho não tem cultura de tirar 350 meticais, 500 meticais para comprar um livro, mas vai se encharcar de materialismos que nem são necessários para o próprio desenvolvimento dele. Então isso é penoso, é preciso refletir em torno disso e fomentar mais a ideia de compra de livro e leitura, né? Porque a leitura é a única forma. Podemos até comprar o livro via internet ou baixar, né? Mas termos a cultura de ler
como o meu colega estava a referenciar, usar a massa cinzenta de forma que no futuro próximo não possamos estar comprometidos, porque o indivíduo que não faz uso dos seus talentos ou das suas habilidades, este não tem como posteriormente dizer que de falar com propriedade, dizer alguma coisa para ajudar a alavancar o país. Pelo contrário, ele pensará que sabe e por essa razão não poderá ter outras formas de contornar as suas realidades. Então é preciso que repensemos bem no que nós pretendemos futuramente, porque as tecnologias sempre claramente vão estar aqui e se nós não soubermos usar, vamos tender a decair, vamos tender a não progredir, o que não é bom. Nós precisamos de uma juventude sã, uma juventude consciente do que faz e que muito bem sabe selecionar as informações. Estamos numa geração em que há muita informação, mas não há educação. Essa educação são esses métodos que estamos aqui a tentar dizer, a tentar explicar que não é bom usar as tecnologias de forma excessiva e não soubermos controlar. É preciso incutir nos jovens, nos adolescentes, a cultura de leitura. E muito agradecido. Muitíssimo obrigado, Aida. Passamos então para Leonardo Bamba. Nós temos um estudante que hoje comete fraudes académicas para transitar de classe, passa da 10ª, vai para a 11ª, da 11ª já passa para a 12ª classe e da 12ª, no último exame, também recorre à fraude académica para ingressar no ensino superior. E não é novidade também afirmar que no próprio ensino superior, já no exame de admissão, muitos também usam do mesmo mal para conseguir, de fato, entrar naquela instituição do ensino superior e fazer o seu curso. E daí pensam que já é tudo. Mas qual é o papel que devem ter os empregadores na verificação das habilitações dos candidatos? Perfeito. Este é um tema interessante. Eu penso que há que, recorrendo a estas tendências das tecnologias, eu penso que tem que se montar aliás, podemos até aproveitar dos nossos irmãos formados em informática, engenheiros, para se implementar uma ideia, implementar mecanismos que controlam sistematicamente essas avaliações, esses exames, este indivíduo que transita de classe para outra classe até o ensino superior. Porque se montarmos isso de uma forma como lei, se trazermos eu chamaria, passo-me a expressão, eu chamaria mais-valia de usarmos essa tecnologia para montar uma mentoria ou monitorização desse tipo de exames. Nós podemos educar. Como educar? Nós podemos incutir ao aluno, através das políticas claras, que existe um dispositivo que vai detectar tudo quanto eu vou fazer como um aluno, para a passagem ou para o exame, de um nível para o outro. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, é preciso penalizar de forma rigorosa todo tipo de fraudes, que inclui o próprio professor que disponibiliza a informação de forma facilitada, como facilitador, para que este indivíduo passe de um nível para o outro, faça exame sem nenhum problema. Porque nós já sabemos, é que eu estava a dizer o meu caro Luís, é sabido que há essas facilitações, mas para corrigir isto é preciso que recorramos a esta prerrogativa informática, a este dado das tecnologias que nos são incutidas hoje, para fazer o bom uso e corrigir de forma a buscar ou a sensibilizar que as pessoas, de forma clara, se são punidas exemplarmente, então podemos tentar reconquistar o hábito da pessoa ler, se formar, se preparar para fazer um exame. Então estaremos a dizer o quê? Estaremos a corrigir logo a priori a má qualidade, a má qualificação deste indivíduo, desta pessoa, que vai passando de classe em classe de forma copy-paste, não sabe nada no fim. Então eu penso que devíamos recorrer. Seria um desafio para o Ministério da Educação pensar nisso,
pensar nas melhorias, porque isso já foi discutido várias vezes, pensar nas melhorias dessas tecnologias, de forma tendenciosa mesmo, a colocar os engenheiros informáticos a criar estes dispositivos que possam corrigir este cenário. Eu penso que é possível no contexto atual, usarmos de forma benéfica as tecnologias para dizer não ao que não, sim ao que o sim, em termos, estamos a falar de formação acadêmica. É possível para dizer não às fraudes, colocando um dispositivo que vai detectar para mim e vai controlar de forma sistemática se aquilo que eu respondi é a minha capacidade de interpretação ou é um copy-paste, ou de um trabalho que já existe. Então é possível usar essas tecnologias para corrigir. E isto é imediato, é urgente que façamos essa correção. Senão vamos ter aquele vício que já sabemos. É só pagar um xixi, é só falar com o professor Luís, pronto, ele vai facilitar-me, vou ter o teste antes. Então, se criarmos essa mentoria para a monetização desses testes, logo estará acesso vedado para o próprio professor. O professor só vai ter disponibilidade do exame naquela hora do exame, com o dispositivo que vai controlar, que, ao momento que ele recebe e passar para o estudante, para fazer o seu exame. E fazendo assim, é possível corrigir o cenário de fraude. Mas se não temos como, meu caro Luís, vamos continuar com deficiência. E vamos buscando com deficiência, vamos sendo formados com deficiência e vamos transmitindo com deficiência. E formamos aquele homem defeituoso, que não é aproveitável para o crescimento da sociedade economicamente. Eu penso que esta é a minha opinião. Eu podia falar mais nesse aspecto, mas eu vi que a tendência atual é o uso das tecnologias. A minha colega colocou bem, é o uso das tecnologias de forma mal usada, essas tecnologias. As mais tecnologias não devem substituir aquilo que é a mente, a capacidade intelectual do ser humano. Não. As tecnologias devem ser um complemento da facilitação para ajudar esta pessoa a crescer intelectualmente. Eu penso que é uma questão de querer, é uma questão do Ministério de Educação tomar a sério este problema. Porque como é que há fraudes? Ora, vejamos. Não é possível haver fraudes se não há quem disponibiliza o exame. É um exemplo. Não é possível haver fraude se não há quem conheça o exame ou tenha acesso ao material antes de ser disponibilizado no momento que deve ser feito o exame. Então eu penso que este é que é o problema. De quem são? Nós sabemos que os exames são feitos por próprios profissionais do ensino técnico profissional que elaboram exames. Mas eu penso que qual é o sistema, qual é o critério que faz o exame e de quem é a tutela pelas chaves, ou quando digo chaves, no sentido, estou a falar no sentido figurado, né? A responsabilidade de quem vai chefiar, vai inspecionar aquela equipa que é responsável por fazer os exames, a disponibilização dos exames, quando é que o exame é impresso, para aqueles casos de exames impressos, e quando é que o exame é levado ao destino, e em diante. Então eu penso que não deve ser o mesmo grupo. Isso seria uma outra estratégia. Eu penso que não, se o Leonardo faz parte da equipe que elabora os exames, não deve ser o mesmo Leonardo que vai chefiar ou vai controlar os exames. Não. Tem que ser uma outra equipe, que não tem conhecimento do exame elaborado. Só vai receber o exame na hora certa, ao abrir. Não tem conhecimento. Aliás, até posso fazer o inverso, usando as tecnologias. Pode saber a equipe que faz o exame, a equipe que transporta os exames, não é a mesma equipa que distribui os exames, não é a mesma equipa que fiscaliza os exames, não é a mesma equipa que recolhe os exames. E em diante. E não é a mesma equipa que vai corrigir os exames. E consequentemente, que vai lançar as pautas. Então, aí podemos estar perante um sistema, uma equipa organizada, um ministério com setores bem definidos, quando tratar-se da época dos exames. Um sistema de educação descentralizado, assim seria? Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem, muitíssimo obrigado. Já encerramos esta discussão sobre o primeiro tema, que fala sobre a situação das fraudes académicas no sistema de educação de Moçambique, em que muitos estudantes, tanto do ensino secundário como também do ensino superior ou até mesmo do técnico profissional, optam pela fraude académica usando as tecnologias e não só.
há outros mais recursos, como auxiliadores de memória, que acabam por ser usados em testes e até mesmo exames, ou um caso ainda mais grave. Mas vamos agora proceder com a discussão em relação ao segundo tema, que diz a exigência de 5 anos de experiência para aceder ao mercado de emprego. Afinal de contas, é possível um recém-formado, que acaba mesmo de sair do ensino superior ou do técnico profissional, ter 5 anos de experiência para aceder ao mercado de trabalho? Essa é uma pergunta que poderá ser respondida exatamente nesta mesa. Eu começo com Aida Muxanga. Aida Muxanga, a existência desta exigência, 5 anos de experiência para aceder ao mercado de emprego, é razoável ou é apenas uma forma de exclusão de forma silenciosa? Muito boa noite uma vez mais. Eu penso que é uma forma silenciosa de exclusão, porque o indivíduo até pode passar por esses 5 anos de experiência e não aproveitar de forma significativa esses 5 anos que são exigidos. E também penso que essa ideia é uma ideia que resiste a novas ideias. É uma ideia que tende a manter energias negativas, energias passadas ou mais antigas, e se nega a inovação que jovens, né, poderiam trazer para melhor responder às situações que afetam a juventude ou o país. Porque, vejamos, um indivíduo que passa por 4 anos de formação e depois 4 a 2 ou a 1 ano, dependendo do ensino técnico que for a ter, esse indivíduo passa por estágios e sai da formação, gradua e é exposto a esse cenário de que deve ter 5 anos de experiência. O que são 5 anos de experiência para um indivíduo que está, no meu ponto de vista, fresco, atualista e muito bem sabe contornar as situações que lhes são impostas, no sentido de ele pode muito bem responder às necessidades do mercado sem necessariamente passar por esses 5 anos de experiência. E esses 5 anos de experiência, para mim, eu acho que são uma forma de desmotivar, né? Frustra os jovens, porque muitas das vezes como é que eu vou me reinventar? Em algum momento estamos a falar de jovens que carecem de recursos para estudaram de forma abnegada, no sentido de tiveram poucos recursos para estudar, alguns estudaram por bolsas e depois enfrentam essa situação. Eu penso que é uma forma de exclusão econômica, né? Quem não tem esses 5 anos praticamente é dito como quem não tem capacidades, mas não é verdade. Nós estamos a ignorar, por detrás desses 5 anos, nós estamos a ignorar habilidades de jovens, estamos a ignorar projetos pessoais de jovens, estamos a ignorar uma série de projetos de voluntariado que esse jovem poderia proporcionar, porque supostamente dissemos que o indivíduo que tem 5 anos é que tem mais experiência. Eu penso que não é assim. O indivíduo pode passar por 5 anos e não saber aproveitar de forma significativa aquilo que são os 5 anos. Então, para mim é uma forma repugnante de dizer, desencorajar o recém-formado a não se posicionar, né? É uma exigência muito ofuscante da parte do mercado. Não é boa. Não é boa essa ideia de 5 anos. Porque o indivíduo já sai com a formação de 4 anos ou 2 anos, já sai preparado, já tem um estágio que a própria instituição em que ele vai se formar proporciona. O que são esses 5 anos? Para mim é uma forma de dizer que não, tu não estás, não tens alguma coisa do tipo dinheiro e tu não avanças. E nosso país é tipicamente conhecido por essas estratégias fraudulentas, porque isso também tem raízes
nas fraudes, porque nós até podemos ter uma vaga de emprego a ser publicada num jornal, mas aquela vaga é só para o inglês ver, aquela vaga já tem dono. Para que isso? Eu acho que não faz muito sentido. Se nós queremos desenvolver, porque há um dado que eu no outro debate eu deixei cá ficar, é a questão de que a educação é a chave. A educação, se nós fôssemos educados, muitas das coisas que acontecem no nosso país não iam acontecer. Então, a falta de educação proporciona uma série de comportamentos que não são boas e não são benéficas. Essa questão de 5 anos de experiência, onde é que o indivíduo que acaba de se formar há de buscar? Sendo que ele não tem recursos, veio de uma família humilde, como é que esse indivíduo vai se reinventar no mercado? Não é possível. É preciso que as nossas políticas criem situações em que esse indivíduo seja alocado a um determinado setor, para que mostre aquilo que durante esse processo de formação aprendeu. Porque essa situação de 5 anos, eu não tenho como ver como uma forma de garantir boa habilidade, essa pessoa vai ser bem formada, não. Temos muitos dementes que estão aí nos escritórios, né? Mas que quando, assim, numa primeira impressão, você pensa que eu estou em frente a um indivíduo de renome, um indivíduo digno, enquanto não é isso. Ele é que fomenta a criminalidade, ele é que fomenta o terrorismo, ele é que fomenta a divisão entre as sociedades. Então, nós temos que repensar e temos que criar oportunidades urgentes para esses jovens, porque nós estamos a perder muita massa de jovem que poderia muito bem contribuir de forma significativa para o desenvolvimento do país, por conta dessas limitâncias. Para mim, isso é uma política de intimidação, uma política de retrair energias. Porque dizer que são 5 anos de experiência para um jovem, onde é que vai buscar esses 5 anos de experiência? E quem são essas instituições? Quais são essas instituições que vão albergar esse jovem para poder alavancar-se? Poucas instituições. Se você não é filho, não é fidalgo, você não vai para nenhum sítio neste país. Então nós precisamos romper com esses padrões de forma rápida, para melhor garantir um Estado saudável, um Estado em que haja seriedade, um Estado em que a saúde, a educação, a segurança não está bem. Não tem como progredir. As pessoas vão sentindo medo de investir em Moçambique, as pessoas vão tendo dificuldades em nos olhar como uma nação próspera, uma nação que se quer alavancar. Então nós temos que mudar desse tipo de mentalidade. E nós como patriotas, como concidadãos, nós temos que nos dar essas oportunidades. E não simplesmente nos limitarmos a essas políticas, penso, velhas, antigas, que nem funcionam para nada. Porque nós temos muitos engenheiros que poderiam ajudar a reorganizar as estradas, a organizar uma série de problemas que nós temos. Mas porque algumas instituições ainda mantêm esse padrão de que tem de ter 5 anos de experiência, acabam perdendo muita habilidade que muitos jovens têm. Então eu penso que isso tem que acabar. E nosso governo tinha que trabalhar nesse sentido, de proporcionar oportunidades, testar esses indivíduos que acabam de ser formados para ver o que é que eles podem ajudar. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Vaida. Passo então a palavra a Leonardo Bang. Temos um sistema que admite, poderíamos assim dizer, fraudes académicas. Desde o ensino secundário e logo depois esse mesmo indivíduo que recorreu às fraudes para chegar ao ensino superior também recorre ao mesmo problema para chegar ao mercado de trabalho, mas se debate com uma realidade, exigência de 5 anos de experiência. O que é que está a falhar? Onde é que estamos? Estamos de fato a criar uma geração qualificada? Perfeito. Meu caro, eu vou trazer um cenário muito picante. Veja só que esses dois temas estão interligados. Exato.
e bem dizia na sua abordagem, na sua locução, no alinhamento de má formação, que essas negociatas, esses fraudes, até no mercado de emprego. Mais do que isso, repare uma coisa mais importante. Eu estou tão intrigado, porque é que nós continuamos com o governo, o Estado, nessas políticas arcaicas? Porque os mesmos que estudaram antes de nós, ou se formaram antes até da independência, não tiveram nenhuma experiência para serem desconfiados cargos do governo, de grande relevo. Eu não recordo aqui no nosso país, todos que foram os presidentes, com muito respeito que eu tenho, de terem tido experiência primeiro, foram exigidos experiência para ser presidente. Mas foram desconfiados a missão de ser um representante do povo através das qualificações daquilo que tinham naquele tempo e acabavam de se formar. Nós temos pessoas que foram formadas fora do país. Não vou citar aqui os nomes, estou a falar dos nossos próprios governantes. Voltaram das formações no exterior. Logo, foram dirigidos, lhes foi confiado certos cargos, não tinham nenhuma experiência. E por que é que continua este sistema? Duas ilações vou fazer. A primeira, acho que é a razão de até atingirem 70, 80 anos de idade não quererem sair dos lugares cimeiros de governação, alegando essas políticas de que é preciso uma experiência. Mas esquece que eles não tiveram a experiência. Saíram da carteira, foi desconfiado algumas pastas de grande relevo. Então, eu penso que é tudo que a colega disse. É uma forma de dizer não a novas mudanças. É uma forma de dizer não a esta conjuntura de um olhar diferente, de um pensar, um olhar diferente do jovem. E não só. A outra relação que eu vou dizer que ia trazer duas relações. Esta é a primeira. A segunda, mais triste mesmo. Há um decreto, salvo erro, decreto 45/2023, que fala da comunicação, se não estiver comunicação e emprego, qualquer coisa, emprego, e estágio de pré-profissional. E eu penso que tem que ser revisto isto. Não faz nenhum sentido, em pleno século XXI, nós mantermos cargos ou vagas especificamente com pessoas especializadas, com experiências, estão a sair da carreira, a colega estava a dizer. Mas sim, podia-se adotar políticas, porque esta forma de dizer não é isso que traz um impacto negativo socialmente. Vou dar um exemplo, não estou para citar violência. Uma das causas das manifestações do grosso número dos jovens é por causa disso. Nós temos muitos jovens formados, mas muitos jovens que terminaram a faculdade. Lhes é exigida a experiência, não encontram enquadramento. Vai vender, se não tem a facilidade de vender amendoim ou água, fazer alguma coisa, se reinventar. Rebelia-se. Isto é um fenômeno. Isto é uma coisa que o Estado precisa corrigir. E eu penso que devia haver, há uma coisa que eu acompanhei, alguma tendência das CTAs, outras organizações, outras empresas, a Vodacom, por exemplo, e FNB, DM, tem essas políticas, né, de colocar lá estagiários, depois, com a sorte, se cair na graça dessas instituições em corresponder, aquilo são exigências, acaba sendo do estágio e é colocado e disponibilizado a vaga. Mas não só, eu penso que devia o nosso Estado pensar numa política inclusiva. Para mim, política inclusiva seria, em primeira instância, minimizar ou retirar de forma automática a exigência de experiência de 5 anos. Podia até colocar como condicionalismo estágio. Terminou, há uma coordenação, há um acordo das universidades locais, com algumas empresas interessadas, algumas indústrias, etc., em colocar o fulano que terminou de formar-se no estágio e depois de ser alocado para que ele possa ganhar essa experiência. Porque não faz sentido uma instituição exigir experiência a alguém que não trabalhou. Como é que eu vou adquirir uma experiência se antes não fui dado a oportunidade? Então eu penso que pode-se corrigir implementando os estágios, como algumas instituições que eu mencionei aqui, a Vodacom, as outras que eu falei, que tem esse pacote. Eu penso que devia ser o Estado poder legislar isso como obrigatoriedade dessas empresas, dessas indústrias, para corrigir este cenário. E não só. A outra abordagem minha de mais-valia é que estamos a perceber aqui porque é que temos muitos engenheiros,
falo muito de muitos engenheiros porque é o que me vem aqui de imediato, mas podia falar de outras áreas, que são formados e não contribuem nada no país, em termos econômicos. E o presidente Chapo falava na última abordagem que ele incentivou os jovens empresários. Devia, a partir desta base de dados de correção do problema da educação e formação, e a exigência de experiência de 5 anos, adotar um sistema político claro. Claro. Não estou a querer dizer que, como alguém disse, não vou dizer aonde, mas eu li, acompanhei a notícia, em que ele disse que há vagas ou há cargos que não se pode dar a uma pessoa de qualquer maneira, a um jovem, porque o jovem é ambicioso, tem que ter experiência. Então estão a dizer que os meus pais, os meus governantes, os presidentes, os outros, em 75 anos, 75, quando saíram da faculdade, já tinham experiência para ser governantes. Então aqui é uma mentira, tem que se parar. O Estado tem que parar de fomentar mentiras para justificar a falta de empregabilidade. E condiciona que o jovem tem que se formar. Forma-se, depois exigem 5 anos de experiência, o mesmo jovem. Está a desincentivar esse jovem a formar-se. Porque depois vem aquele meme de que vale eu estudar, formar-me, depois não vou ficar em casa a catar luz. Não se pode, meu caro Luís. Eu penso que é preciso, para mim, minha ideia, minha opinião, é preciso que o Estado retire este slogan, experiência de 5 anos. É preciso que se retire mesmo. É preciso. Não venham aqui me dizer porque para trabalhar, ser um PCA tem que ter experiência, tem que ter sido PCA. Se eu estou a sair da formação, qual é esse tempo que me deram para adquirir a experiência? Eu preciso de ter estágio ou ser emprego para poder ter essa experiência. Então eu penso que é preciso corrigir. E a forma de corrigir é imediata. Se não, vamos continuar. Não tem nada contra a política, porque ninguém não vive de política. A partir do momento que estamos a comentar aqui, vamos todos políticos. Não tenho nada contra. Mas tenho sim a ver com algumas manipulações claras, dizer não ao emprego ao jovem. Mas mesmo o jovem, o tal dito, desculpa entre aspas, o tal dito jovem, como é que se disse nas manifestações? Disse um termo que não gosto muito de usar, como é que se diz? Que eles são vândalos? Vândalos. Somos todos vândalos. Todos que estamos aqui somos vândalos. O meu caro Luís é vândalo. Estar a reclamar um direito. Porque está a reclamar um direito de falta de emprego. Não se pode fazer isso. É vândalo. Quando é que esse vândalo torna-se vândalo? Quando é que eu me torno vândalo? Quando me é dado o acesso ao emprego. Estão a dizer que tem que ter experiência. Ora, porque você fez um curso, estudou coisa que não tem nada a ver com isto. Sinceramente, nós tivemos dirigentes aqui a ocupar cargos de pastas que não tinha nada a ver, não tem nada a ver com as suas formações. Então temos que parar de enganar. Nós somos jovens com inteligência, com capacidade de perceber as manipulações, para não termos dado para que o governo responda às nossas necessidades. Não se pode continuar a chamar um vândalo alguém. Eu ouvi pessoas a manifestar, eu ouvi irmãos, alguns até de uma forma ousadia. Eu penso que o Estado não viu isto. Colocavam até aquelas roupas de graduações, tocas, e iam à estrada para manifestar. São aqueles é um vândalo aquilo. Com o seu certificado da mão, com o seu canhoto. Está chamado de vândalo porque não tem emprego. Então, eu penso que há necessidade de rever. Eu penso que tudo no nosso país tem que ser revisto. De forma clara, de forma sincera, de forma inclusiva acima de tudo. Que façam as revisões enquanto estamos do olho a ver. Não podem continuar a fazer revisões abstratas, que só sempre vai fazer uma revisão daqui de uma cláusula para permitir que eu com 50, 70 anos continue a trabalhar no 2 passo ao outro de 15 anos. É possível alcançar de facto mudanças concretas a partir de uma revisão se as pessoas continuam as mesmas? Boa pergunta. Em jeito de últimas considerações, estamos mesmo a terminar. Boa pergunta. Esta é uma provocação. É uma provocação que eu vi no manifesto do Presidente Chapo. E eu poderia colocar esta pergunta para ele. É possível, Sr. Presidente Chapo, fazer essas mudanças, continuando, não com massa jovem, porque não tem experiência? Se tiver que responder, eu como Leonardo diria assim:
É possível, sim, se encontrar esse jovem, encontrar espaço para que aquele adulto experiente que está lá aceite passar o conhecimento a este jovem, a este seu auxiliar, a este seu assistente. É possível, é uma forma. Não estou a dizer que tem que ser feito, é uma forma em que, se eu sou PCA de uma instituição, então tenho um assistente meu, lhe passo essa experiência, porque ele é recém-formado. Mas o que nós temos assistido é o contrário. Aquele que está lá, que tem conhecimento, tem know-how, tem a capacidade, até veda espaço para que este que acaba de se formar ou que está a tentar levantar-se na vida para se impor em ter um emprego digno, faz barreira, faz isto para não ver o que está a fazer. É por isso que isto é que ditou aquele que culminou com fechamento, né? Isso aqui é com falência de muitas empresas industriais aqui em Moçambique. Porque aqueles que eram os donos que tinham o PIN dessa indústria, alguns morreram, alguns abandonaram. Não tinham passado essa experiência, não tinham passado esse legado, porque não tinham ensinado. Não estava lá ninguém para dar caminhada. Algumas indústrias faliram assim, algumas, porque outras foram feitas falirem, nós já vimos. Não foi por esta, foi todas as razões que não interessam aqui trazer. Então, este seria o meu pensamento. É possível, é fazível se houver esta componente, passar o legado, passar a experiência para o outro. Mas, acima de tudo, é preciso apostar na massa jovem. É importante que o Estado e o governo tenham ouvidos apurados para ouvir este jovem, as suas ideias e como implementar e acompanhá-lo, este jovem. Não apenas exigir experiência. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Leonardo Guamba. Passo então a palavra para a Cieida Muxanga para fazer esta última pergunta. Fica como uma pergunta de fundo. Tudo quanto se discutiu aqui tem como objetivo alcançar políticas talvez diferentes para que também sejam alcançadas mudanças e tragam talvez uma renovação ao Estado moçambicano e aos sistemas base. É possível alcançar mudanças concretas se as pessoas continuam as mesmas? Só se a gente fosse, como é que é, sobrenatural para dizer que não tem fim. Pessoas não têm fim, mas infelizmente as pessoas têm fim e as coisas também têm fim. E não é possível. Não é possível porque vai continuar um ciclo vicioso, um ciclo que é alérgico à mudança. E penso que não é possível. É possível no sentido de continuarem a perpetuar as mesmas situações. Assim é possível. Mas se querem inovar, vão ter que apostar na juventude. E por que dizer que a juventude não deve ser ambiciosa? Eu devo ser ambiciosa com 70 anos. Não é possível. Eu tenho que ser ambiciosa agora, porque meu trabalho, minha energia está na juventude. Se é uma coisa que eu devo fazer, é agora. Devo correr atrás dos meus objetivos agora que sou jovem. Para eu descansar na velhice. Eu não quero, em algum momento, trabalhar na velhice. Então, não é possível. Infelizmente, não é possível. Nós temos que mudar de comportamento, mudar de cultura, de políticas, mudar todo o conjunto de regras que nós vemos, damos crédito ou normalizamos, mas que temos que mudar. Está claro que temos que mudar. Isso de que vamos adiar essas mudanças, o que pode acontecer é haver saturação. Nós estamos num período de saturação. E o que vai acontecer... eu um dia estava a comentar com um colega que essas ondas de greves de quarteirões não fazem muito sentido. Se moçambicano quer mudança de verdade, há de fazer o que o nosso grande rapper estava a tentar dizer, que tínhamos que parar tudo, o Azagaia. O Mano Azagaia passa a expressão. Tínhamos que parar tudo, não fazer greve dos médicos de lado, fazer greve dos professores de lado. Não, se nós queremos mudanças claras, concretas, temos que nos reunir e fazer alguma coisa. Porque dizer que não vai se apostar na juventude, a juventude não pode ser ambiciosa agora. É para ser ambiciosa aonde, quando? Na velhice. Com que recursos? Eu desperdiçar a minha juventude
para depois ir descansar com que recursos na velhice? Então nós não temos que fazer isso, nós temos que confiar nos jovens. Presidente Chapo tem que acreditar na juventude, porque a juventude, como prega a organização Frelimo, é a seiva da nação. A juventude é a força motora, nós temos que dar crédito à juventude. E bem dizia meu colega naquele período que quando houve a transição da pós-independência, muitos dos nossos professores foram formados no exterior e voltaram, não tinham, até em algum momento nem tinham completado o processo escolar todo. Mas tiveram de sair e foram-lhes submetidos à França, a alguns países, para desenvolver habilidades, para voltar e contribuir em algum momento, de alguma forma. Então, por que agora não podemos confiar nos jovens? Vamos continuar pobres, pobres não em termos materiais, mas em termos mentais. A nossa mentalidade vai continuar pobre se nós não apostarmos nos jovens, porque jovens não são vândalos. Jovens são seres que têm muita energia e é bom se aproveitar essa energia enquanto tempo. Porque se não houver esse espaço de aproveitamento, esses jovens vão morrer. Mesmo esses velhos que querem continuar lá no poder, hão de morrer. Só que o que eu entendo é que esses velhos que estão no poder querem dar uma continuidade à linhagem deles. Porque estão ainda a fazer filhos. Os filhos deles estão a fazer outros filhos. Então é uma continuidade de pessoas que não têm capacidade, porque não é jovem pensar que o dinheiro do pai dele vai comprar certificado, não vai comprar prática. Não sabe fazer, não sabe fazer. A pessoa que sabe fazer, sabe fazer. Então nós temos que mudar. E não é possível mesmo, colega, meu par Luís, não é possível mudarmos, haver uma progressão com esse tipo de mentalidade. É preciso haver estruturação no ponto de vista de aceitação, empregabilidade, fazer-se, dar-se oportunidade de estágio, marcar-se algum compromisso com instituições empresariais ou as próprias instituições de ensino, que tenham um compromisso com essas instituições para que logo que os seus formandos saírem, serão graduados, eles terem oportunidade de estágio e para poder melhor progredir. Porque dizer que vamos mudar com pessoas que são alérgicos à mudança é mentira. Muito agradecido. Obrigado, Aida. Muitíssimo obrigado, Leonardo. Agradecemos igualmente a si, caríssimo telespectador e internauta, que nos acompanhou do princípio até o final deste debate enriquecedor. É talvez aquilo que mais precisamos, não apenas de mudanças em termos de políticas ou mudança de pessoal, mas sim uma mudança de moral. E é dessa forma como nós terminamos esta edição do Linha da Frente, referindo que neste programa quem está de fato na linha da frente é o caro telespectador e internauta, pois cada tema que é abordado é sobre a sua vida, sobre o seu dia a dia para melhorar a sua condição. Nós voltamos na próxima edição. Fique bem, tenha uma semana laboral abençoada. Até lá!